Fala, fiel torcida! Hoje o assunto é quem pode mudar o rumo do nosso amado Corinthians. Nos bastidores, rumores começaram a circular sobre a Bet7k, uma gigante das apostas esportivas, que está de olho na nossa Sociedade Anônima do Futebol, SAF. E não é só conversa fiada. A proposta que chegou até o timão é de um valor milionário que promete abalar as estruturas da nossa querida instituição. O que isso pode significar para o futuro do clube? Como essa mudança pode influenciar nossa trajetória dentro e fora de campo? Prepare-se, porque nos próximos minutos, vamos explorar todos os detalhes dessa negociação que pode ser um divisor de águas na história do Corinthians. A proposta da Bet7k não é apenas um número gordo na mesa. É uma oportunidade real de transformação em um novo capítulo na gestão do Corinthians. Muitos torcedores podem estar se perguntando, mas o que é essa SAF e como isso pode impactar o nosso timão? A SAF é um modelo de gestão que permite aos clubes se tornarem empresas, buscando aumentar a eficiência financeira, atrair investimentos e, consequentemente, conquistar mais títulos. É uma tentativa de modernizar a administração do futebol brasileiro, que historicamente tem enfrentado sérios problemas de gestão. Agora, imagina como seria ver o nosso Corinthians com um aporte financeiro robusto, capaz de contratar grandes jogadores, investir em infraestrutura e, claro, oferecer um espetáculo ainda mais emocionante na arena. A Bet7k, sendo uma das grandes apostas do mercado e com um histórico de parcerias em outros clubes, pode trazer não só dinheiro, mas também expertise e visibilidade para o timão. Isso não é apenas uma oportunidade financeira, é a chance de reescrever a nossa história e voltar a ser protagonista no cenário nacional e internacional. O que está em jogo aqui é muito mais do que um simples contrato. A proposta da Bet7k pode ser a chave para uma revolução no Corinthians. A fiel torcida, que sempre esteve ao lado do clube nas boas e nas más, agora tem a chance de ver um Corinthians forte novamente, desafiando os gigantes do futebol brasileiro e sul-americano. Se a negociação for concretizada, podemos esperar uma série de mudanças que vão desde a administração do elenco até a forma como o clube se relaciona com a torcida e com o mercado. Além disso, é importante ressaltar que essa mudança de paradigma pode abrir portas para novos patrocínios e parcerias, potencializando a marca Corinthians no mercado esportivo. A Bet7k, ao investir no timão, não está apenas comprando um clube, está investindo na paixão de milhões de torcedores que respiram e vivem o Corinthians. E é por isso que a nossa torcida é fundamental nesse processo. Precisamos estar unidos, mostrando que estamos prontos para essa mudança e que acreditamos que o Corinthians pode, sim, ser um dos maiores clubes do mundo. Agora, com essa nova proposta em jogo, a pergunta que fica é: estamos prontos para dar esse passo e aceitar essa transformação? O que a fiel torcida pensa sobre essa proposta? Vamos juntos analisar os próximos capítulos dessa história que promete ser emocionante e cheia de reviravoltas. A situação atual do Corinthians no Campeonato Brasileiro é um reflexo da necessidade urgente de mudanças. Com um elenco talentoso, mas que ainda não conseguiu mostrar seu verdadeiro potencial, a proposta da Bet7k surge como uma luz no fim do túnel. A injeção de capital pode ser o que faltava para desencadear uma reação explosiva nos campos. O timão está lutando para se manter competitivo entre os melhores, e um investimento significativo poderia ser a injeção de ânimo que o time precisa. Quando olhamos para a tabela, percebemos que cada ponto conta e que a pressão está em cima. A torcida, ansiosa por vitórias, clama em uníssono por um Corinthians forte e vitorioso. A proposta da Bet7k não se resume a cifras astronômicas, ela carrega consigo a esperança de novos dias, de um futebol mais ousado e, principalmente, de um elenco mais qualificado. Imagine se o clube tivesse a possibilidade de contratar estrelas do futebol mundial, jogadores que poderiam elevar a qualidade do time e, ao mesmo tempo, trazer uma nova mentalidade de vencedor para o grupo. O que a Fiel precisa agora é de ação, e a Bet7k pode ser a parceira ideal para transformar essa expectativa em realidade. Com a chegada desse novo investidor, a influência sobre as decisões táticas do técnico pode ser profunda. Com mais recursos à disposição, o treinador teria a liberdade de montar um elenco que se encaixasse em suas ideias, permitindo uma dinâmica mais fluida e eficaz em campo.
O reforço de setores carentes do time poderia ser a chave para um Corinthians mais competitivo, que não apenas busca se manter na parte de cima da tabela, mas que almeja títulos e a glória eterna. Além disso, a confiança que um novo investidor pode trazer é inestimável. Um elenco que sabe que está sendo apoiado por investidores fortes, que acreditam em seu potencial, acaba se sentindo mais motivado e confiante. Essa confiança pode fazer toda a diferença em jogos decisivos. Um Corinthians bem preparado e motivado pode ser um verdadeiro pesadelo para os adversários, e isso pode ser o diferencial em uma competição tão acirrada. E não podemos esquecer da importância do psicológico. A pressão em cima do time é grande, e saber que há um suporte financeiro robusto pode aliviar essa carga. Jogadores que se sentem valorizados tendem a dar o seu melhor, e isso se reflete diretamente na performance em campo. A torcida, por sua vez, também sente essa energia positiva, e o apoio nas arquibancadas pode se intensificar, criando um ambiente propício para vitórias. Agora, refletindo sobre essa proposta, a pergunta permanece: como a torcida se sente em relação a essa mudança? Estão prontos para abraçar um novo modelo de gestão? A relação entre o clube e a Bet7k pode ser benéfica, mas é fundamental que a Fiel esteja unida, apoiando essa transição e acreditando que isso pode trazer resultados positivos em campo. Essa parceria tem o potencial de se tornar uma verdadeira revolução no futebol brasileiro. Mas, e se tudo isso der errado? E se a proposta não se concretizar? As incertezas estão no ar, e é precisamente isso que gera o drama em torno dessa negociação. O que podemos esperar do futuro do Corinthians em caso de sucesso ou fracasso? A torcida merece saber o que está em jogo, e a ansiedade apenas cresce à medida que as especulações aumentam. O Corinthians sempre foi um clube de superação, será que essa nova fase poderá trazer a redenção que tanto esperamos? Quando falamos sobre o impacto da Bet7k no mercado de apostas, entramos em um território fascinante. O futebol, hoje, não é apenas um esporte, é uma verdadeira indústria. O crescimento das apostas esportivas no Brasil, especialmente após a regulamentação, está transformando o cenário do futebol. Parcerias com plataformas de apostas como a Bet7k não são apenas uma forma de financiamento, mas também uma oportunidade de alavancar a popularidade do clube. O Corinthians, com sua vasta torcida e tradição, se torna um imã para investidores que veem nas apostas uma maneira de se conectar com os torcedores. A presença da Bet7k pode trazer não apenas dinheiro, mas também um aumento significativo na visibilidade do clube. Isso pode resultar em contratos de patrocínio mais vantajosos, impulsionando as finanças do clube e permitindo investimentos em infraestrutura e formação de novos talentos. Além disso, a imagem do Corinthians no mercado pode se tornar ainda mais forte. Com a Bet7k associada ao nosso nome, a expectativa é de que o Timão se posicione como um clube inovador, à frente de seu tempo, que abraça as mudanças e se adapta ao novo cenário esportivo. Essa mudança de paradigma pode atrair novos torcedores, especialmente a juventude, que está cada vez mais conectada ao mundo digital e às apostas online. Entretanto, essa relação também traz desafios. A questão ética em torno das apostas no esporte é um tema delicado, e a forma como o Corinthians lida com essa parceria pode influenciar a percepção pública do clube. A fiel torcida precisa estar ciente de que essa nova era requer responsabilidade e compromisso com a integridade do futebol. A imagem do Timão, que sempre foi marcada por valores como honradez e paixão, deve ser preservada mesmo em meio a essa revolução financeira. A pressão para que os resultados em campo acompanhem o crescimento financeiro será imensa. A torcida, já conhecida por sua paixão e exigência, certamente cobrará resultados dentro de campo. Portanto, essa mudança não trará apenas recursos, mas também expectativas. O Corinthians precisa estar preparado para lidar com essa nova realidade e atender à demanda da Fiel. Agora, vamos dividir esse tema em duas partes para facilitar a compreensão. Na primeira parte, vimos como a Bet7k pode trazer benefícios financeiros e de visibilidade para o Corinthians. Mas, e os desafios que essa parceria pode gerar? Como a fiel torcida deve se posicionar diante dessa nova realidade? A pergunta que fica é: estamos prontos para essa nova era? O que a torcida pensa sobre essa parceria com a Bet7k?
Vamos nos engajar e discutir sobre como essa relação pode moldar o futuro do nosso timão. A voz da torcida deve ser ouvida e, juntos, podemos construir um futuro brilhante para o Corinthians. Ao olharmos para a história do futebol brasileiro, percebemos que a transformação do Corinthians em uma sociedade anônima do futebol não é uma novidade. Outros clubes já trilharam esse caminho e, em muitos casos, colheram frutos significativos. O que podemos aprender com essas experiências? A comparação com outras transações de SAF em clubes como o Botafogo e o Cruzeiro nos fornece uma visão clara dos riscos e das oportunidades que o timão pode enfrentar. O Botafogo, por exemplo, ao adotar a SAF, conseguiu atrair investimentos que possibilitaram a reestruturação de suas dívidas e a realização de contratações importantes. Com a entrada de novos investidores, o clube viu sua situação financeira melhorar, permitindo que trouxesse jogadores de peso, o que, por sua vez, elevou o nível técnico do time em campo. No entanto, o caminho nem sempre foi fácil. A torcida ficou dividida entre apoiar a mudança e temer pela perda da identidade do clube. Essa experiência nos ensina que a fiel torcida precisa estar atenta e refletir sobre o que significa essa transição. O Corinthians, com sua rica história e tradição, deve encontrar um equilíbrio entre inovação e respeito ao legado que representa. Por outro lado, o Cruzeiro teve uma trajetória mais conturbada após se tornar uma SAF. Apesar de ter atraído investimentos significativos, a gestão enfrentou problemas internos que culminaram em rebaixamento e descontentamento da torcida. Essa situação nos alerta sobre a importância de uma gestão competente e alinhada com os valores do clube. A Bet7k, ao entrar no cenário do Corinthians, precisa entender a cultura do clube e engajar-se com a torcida. A experiência de outros clubes nos ensina que não é apenas uma questão de dinheiro, é essencial ter uma visão clara e um plano estratégico que leve em consideração os valores e a identidade do Corinthians. Outro ponto a ser considerado é a pressão para que os resultados apareçam rapidamente. As expectativas da torcida vão crescer exponencialmente, e a necessidade de resultados imediatos pode gerar um ambiente tenso, especialmente se as contratações não forem bem-sucedidas ou se o time não corresponder às expectativas. Portanto, o Corinthians deve estar preparado para lidar com essa nova dinâmica, que pode ser tanto uma bênção quanto um desafio. Além disso, a relação com os jogadores também é um aspecto crucial. Com a potencial injeção de capital, o clube pode se tornar mais atraente para atletas de alto nível, mas isso também gera uma competição interna maior. Jogadores que estão acostumados a serem titulares podem enfrentar uma pressão maior para se manterem no topo de seu jogo, já que novas contratações podem estar chegando a qualquer momento. Essa situação pode criar um ambiente competitivo muito saudável, mas também pode gerar conflitos e descontentamento se não for gerida adequadamente. A reflexão final que deixamos é: que lições o Corinthians pode aprender com as experiências de outras SAFs? A história está cheia de exemplos de sucesso e fracasso, e a forma como o timão navega por esse novo mar de mudanças será crucial para o futuro do clube. O que a torcida acha? Estamos prontos para abraçar essa transformação e aprender com os erros e acertos de outros clubes? Ao integrar todos esses ângulos, chegamos a um ponto crucial: o futuro do Corinthians está em jogo. A proposta da Bet7k não é apenas uma negociação financeira, é um divisor de águas que pode abrir portas para uma nova era no clube. Com a transformação em uma sociedade anônima do futebol, surgem oportunidades e desafios que exigem nossa atenção e reflexão. Primeiro, analisamos como a injeção de capital pode impactar a performance do time em campo. Com novos investimentos, o Corinthians pode buscar jogadores de destaque, reforçando um elenco que já possui talento, mas que precisa de um impulso para voltar a brilhar. A confiança do técnico e dos jogadores pode ser revitalizada, criando um ambiente propício para o sucesso. A fiel torcida, sempre apaixonada, merece ver um time competitivo, que lute por títulos e resgate a grandeza do clube. Em seguida, discutimos a relação entre a Bet7k e o crescimento das apostas no futebol. Essa nova parceria pode trazer visibilidade ao Corinthians, mas também traz à tona questões éticas que a torcida deve considerar. A imagem do clube pode ser afetada, e é essencial que a fiel esteja atenta a essa transformação. Estamos prontos para lidar com os desafios que vêm junto com as oportunidades? Além disso,
refletimos sobre a trajetória de outros clubes que se tornaram SAFs, como Botafogo e Cruzeiro. Essas experiências nos ensinam que a gestão deve ser feita com responsabilidade e respeito à história do clube. A participação ativa da torcida é fundamental para que essa transição seja bem-sucedida. O que aprendemos com esses exemplos pode guiar o Corinthians em sua jornada rumo ao futuro. Agora, ao olharmos para o horizonte, é impossível não sentir a esperança pulsando no coração da Fiel. A proposta da Bet7k pode ser a faísca que reacende a paixão por um Corinthians forte e vitorioso. O desejo de ser campeão é uma chama que nunca se apaga, e a torcida deve estar unida nesse propósito. A hora é de ação, de união e de determinação. Por fim, deixamos uma pergunta provocativa. Como você, torcedor, se sente em relação a essa transformação? Está pronto para apoiar o Corinthians na construção de um futuro brilhante? A fiel torcida sempre foi a alma do Timão e sua participação é essencial nessa nova era que se aproxima. Vamos juntos, com garra e determinação, rumo ao futuro que sonhamos para o nosso Corinthians. Essa é a hora de acender a paixão, de fazer valer a voz da torcida e de buscar o Corinthians que todos amamos. Assim, encerramos esse episódio, mas a conversa continua. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar o que você espera dessa nova fase. Vamos juntos, sempre em frente, porque o Timão é gigante.